Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida, Deus, que não vale nada, mas ainda assim, o Teu Filho Jesus Cristo pagou o sangue dele em favor da minha vida. Pai, eu peço a Tua ajuda, eu peço o Teu socorro. Eu clamo, Deus, pelo derramar da Tua graça, do Teu conhecimento e da Tua sabedoria sobre a minha vida, para proclamar a palavra do Senhor, Deus. Para proclamar a Tua palavra, ó Deus, é o que esse povo precisa. Esse povo não precisa, Deus, de ouro, esse povo não precisa de prata. Eu bem sei que eles têm as suas necessidades, mas eles precisam da palavra do Senhor. O ouro não salva, a prata não salva, o dinheiro não escreve o nome no livro da vida, mas a Tua palavra nos revela Cristo, a Tua palavra aumenta a nossa fé. Fala conosco, Deus. Fala conosco através da riqueza da Tua palavra, do ouro celestial que é a Tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 32 até o versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32 até o versículo 34. A primeira metade do versículo 34. Assim diz a palavra do Senhor. À tarde, já depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa onde Jesus estava. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou de muitos demônios. Amém? Perceba um detalhe interessante. Levaram para Jesus doentes e endemoniados. E no versículo seguinte diz o quê? Que ele curou muitos. Ele não curou todos, ele curou muitos. Atente-se para isso, amém? Ele não curou todos, porém ele curou muitos. Meus irmãos, esses versículos falam do poder de Jesus para operar milagres, cura, libertação, doenças que são de origens naturais, doenças que são de origens espirituais. O nosso Jesus tem poder e autoridade sobre essas enfermidades. Na verdade, Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade. Mas, meus irmãos, há alguns anos, o questionamento sobre o porquê que os milagres de Deus têm diminuído na igreja, o porquê que tem aumentado essa falta de milagres dentro da igreja. Por que será que isso tem acontecido? Há muito tempo, meus irmãos, na verdade, tem se notado, há muito tempo tem sido visível que de fato os milagres, principalmente os milagres de cura, porque o milagre também é salvação é milagre, e isso, graças a Deus, tem acontecido, tem ocorrido dia após dia. Inúmeras, milhares, milhões de pessoas ao redor desse mundo são salvas por meio do sangue de Cristo, ao renderem as suas vidas ao Senhor Jesus. Salvação também é um milagre. Mas os milagres de cura, os milagres de doenças sendo eliminadas do corpo de um homem, de uma mulher, de um cristão, ou de alguém que ainda não é cristão, tem diminuído. E é uma percepção real. Não é assim um devaneio, não é apenas um pensamento qualquer, é real, meus irmãos. De fato, nós não podemos negar, é notório que tem diminuído os milagres e, consequentemente, os testemunhos a respeito de cura, os testemunhos a respeito de um milagre de cura têm diminuído. E essa percepção fica ainda mais clara
e até mais constrangedora quando nós vamos para a palavra de Deus e a gente lê nos 4 evangelhos aqueles inúmeros milagres que Jesus operou, Atos dos Apóstolos, muitos milagres ali estão registrados em Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento, muitos foram os profetas que através deles Deus realizou também milagres. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente fica ainda mais constrangido e assustado. De fato, está diminuindo. E mais ainda, saindo da palavra de Deus, a gente pode, na nossa mente, se lembrar de 15, 20, 30, 40 anos atrás, onde os milagres eram comuns na igreja, onde os milagres de fato aconteciam, meus irmãos. Esse ano eu completo 17 anos na presença do Senhor, é pouco tempo. Mas nesses meus 17 anos eu já vi muitos milagres, eu já testemunhei muitos milagres, eu já recebi muitos milagres. Eu lembro, meus irmãos, que no meu primeiro ano de convertido, na última reunião aqui com os homens, eu até testemunhei, eu até relatei, eu saí das mãos de Satanás com uma dor muito forte no meu rim direito, porque eu bebia muito mesmo. E há algum tempo eu já estava sentindo aquela dor, há algum tempo eu já estava preocupado com aquela dor, porque eu sabia que alguma doença estava afligindo o meu rim. Mas aí eu entreguei a minha vida para Deus, eu fiz uma aliança com Jesus Cristo, entreguei a minha vida aos pés de Jesus Cristo, fui para a igreja e aquela dor continuava. E era uma dor terrível, era uma dor aguda, era uma dor de paralisar. Quando essa dor atacava, se eu estivesse em pé, eu tinha que ficar em pé. Eu não podia me mover, porque a sensação era que se eu me movesse, a dor iria piorar. Se eu estivesse sentado e essa dor atacasse, eu tinha que continuar sentado ali parado, até a dor parar. Se eu estivesse deitado, é a mesma coisa. Era uma dor paralisante, de tão forte que era. E eu me lembro que certa vez, eu fui subir os degraus no meu cantinho, que lá na casa do meu pai é um sobrado assim, de 2 andares, tem a parte de baixo, tem um apartamento do meio e o último apartamento. O meu quarto, o meu cantinho, a minha sala ficava ali no apartamento do meio. E eu tinha a mania de subir correndo. E quando chegava assim, faltando 3 ou 4 degraus para chegar, a porta estava aberta, eu tinha a mania de dar um salto para pular 4 degraus de vez. Eu sempre fazia isso. Eu subia correndo e quando estava terminando os degraus, eu dava um salto para pular 3 ou 4 degraus de vez. Eu lembro que nesse dia, foi logo após o almoço, meus irmãos. Eu subi as escadas correndo e quando chegou nos últimos degraus, eu pulei novamente. Meus irmãos, no que eu pulei, no meio do caminho, aquela dor atacou. Aquela dor atacou e foi como um passarinho levando um tiro de chumbo. Eu capotei no chão. Capotei no chão, me agonizando, e aquela dor forte, aquela dor forte, aquela dor forte. E foi forte demais. Mas ali naquele dia eu fiz algo diferente. Depois de alguns segundos ali sentindo dor, meus irmãos, eu peguei a minha mão, coloquei em cima da dor e comecei a repreender. Comecei a orar, repreendendo aquela dor. Se eu disser que aquela dor parou na hora, eu estarei mentindo. Eu orei, e orei, e orei, e orei, e orei. Pouco a pouco foi diminuindo, pouco a pouco foi diminuindo. Mas, meus irmãos, isso foi no meu primeiro ano de convertido. Esse ano eu completo 17 anos na presença do Senhor. Fazem 16 anos que eu não sei o que é essa dor. Fazem 16 anos que eu não tenho nem sequer a lembrança física dessa dor. Estou lembrando aqui na minha mente. Mas graças a Deus, depois daquela oração, eu agonizando ali no chão, repreendendo aquela dor, coisa que eu ainda não tinha feito, nunca mais senti. Ali eu recebi um milagre. Ali eu recebi um milagre. Então sim, os milagres são reais. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, meus irmãos. Mas temos que reconhecer, os milagres estão cessando. Mas por quê? O que será que está acontecendo, meus irmãos? Será que Deus mudou? Será que Deus não é mais o mesmo? Será que o poder de
Deus diminuiu? Não, Deus só era poderoso lá no tempo da Bíblia. Ou será que Deus faz acepção de pessoas? Ah, Deus só é poderoso na vida do pastor Nido. Deus só é poderoso na vida de pastor tal. Na vida de outra pessoa, Deus não é poderoso não. Não, meus irmãos. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus não faz acepção de pessoas para operar um milagre. Deus faz acepção de pessoas para usar. É muito importante deixar isso claro, entendeu? Tira da mente de vocês que Deus usa qualquer um. Tira da mente de vocês que Deus usa quem Ele quer. Em sua soberania, Deus usa quem Ele quer. Mas essa pessoa tem que se prostrar. Essa pessoa tem que se consagrar. Essa pessoa tem que de fato ter uma vida com Deus. Deus usa quem Ele quer, mas essa pessoa que Ele quer usar tem que dar lugar para Ele. Porque senão a gente vai começar a acreditar que Deus vai usar uma prostituta para vir aqui pregar a palavra de Deus. Não, não, não. Que Deus vai tocar no coração de um drogado para vir aqui pregar a palavra de Deus. Não é assim não. A palavra de Deus é santa. É santa. Deus pode trabalhar na vida deles, Deus pode restaurar a vida deles, e transformados e restaurados, libertos e salvos, podem sim se tornar pregadores, podem sim se tornar servos e servos de Deus. Deus faz acepção sim a respeito de quem Ele vai usar. Ele usa vaso que se rende, Ele usa vaso que se consagra, Ele usa vaso que se prostra verdadeiramente diante do trono dele. Esse Ele usa. Mas para operar milagres, não. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Deus tanto opera milagre na vida de um cristão sincero e verdadeiro, como Ele também pode operar milagres na vida daquela pessoa que ainda não se converteu, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas por quê? O que é que está acontecendo para os milagres estarem cessando, principalmente dentro da igreja, principalmente no nosso meio, meus irmãos? Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Ele é imutável. Imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A culpa não é de Deus não, meus irmãos. A culpa não é de Deus. Sabe qual é o problema da diminuição dos milagres? É porque existe também uma diminuição de fé. A fé, meus irmãos, está diminuindo no coração do homem, no coração da mulher. A fé está diminuindo dentro da igreja. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus Cristo faz a seguinte pergunta: quando eu vier, quando eu voltar, acharei porventura fé na terra? Meus irmãos, Jesus Cristo não fez a seguinte pergunta: quando eu voltar, porventura encontrarei igrejas cheias? Quando eu voltar, porventura encontrarei crentes ricos, crentes milionários, crentes com carro do ano, com mansão, com iPhone? Não. Quando eu vier, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar fé na igreja? Meus irmãos, Jesus não estava somente perguntando, Ele estava profetizando, meus irmãos. Nos últimos dias, de fato, a fé vai diminuir. Quando mesmo Jesus disse que nos últimos tempos o amor vai se esfriar, o amor vai diminuir, é a respeito da fé também. É a respeito da fé. A fé está diminuindo, meus irmãos. A fé está diminuindo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos entender, meus irmãos, a importância da fé a respeito dos milagres. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 53 até o versículo 58. Vamos começar a entender que a falta de fé é um impedimento. Impedimento não para Deus fazer milagres, mas impedimento para o homem e para a mulher receber milagres. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 58, diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, esses ensinamentos, retirou-se dali, e chegando à sua terra, à sua cidade, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam:
De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós aqui nessa cidade? Então, de onde lhe vem tudo isso? De onde vem a sabedoria de Jesus? De onde vem esse poder para ele operar milagres? O povo da cidade de Jesus fez esse questionamento. E não só fizeram esse questionamento, eles também ficaram o quê? Escandalizados por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Versículo 58. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé deles. Jesus não fez milagres por quê? Porque ele não tinha poder? Não, porque aquele povo não tinha fé. Meus irmãos, onde não tem fé, Jesus Cristo até pode estar. Onde não tem fé, Jesus Cristo até pode estar, como aquele estava nessa cidade. Mas onde não tem fé, ele não opera milagres. Onde não tem fé, o poder que ele emana do ser dele não repousa em nenhum coração. Não repousa, meus irmãos. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Veja, meus irmãos, a importância da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que decide se aproximar de Deus tenha fé, creia que Ele existe. Meus irmãos, sem fé não tem como se aproximar de Deus, não tem como se agradar do Senhor, não tem como tocar na orla da veste de Cristo. Meus irmãos, aquela mulher com fluxo de sangue, ela não tocou Jesus com a mão, não, ela tocou Jesus com a fé. Foi com a fé que ela tocou em Jesus. Ou você acha que hoje nós podemos esticar a nossa mão até o céu e tocar em Deus? Não, é pela fé, é igualmente pela fé. E sem fé é impossível se aproximar de Deus, meus irmãos. Sem fé é impossível, é necessário ter fé. E entenda, o fato de você saber que Deus existe não significa que você é um homem ou uma mulher de fé. Satanás sabe que Deus existe, e sabe por quê? Porque ele viu Deus com os próprios olhos, meus irmãos. Satanás caminhava num ambiente espiritual onde Deus reinava. Não se esqueça que Satanás foi expulso da onde? Do céu. Então, muito mais do que eu, muito mais do que vocês, Satanás sabe que Deus existe. Mas saber que Deus existe não significa crer. Saber que Deus existe não significa fé. Satanás sabe que Deus existe, mas ele não se aproxima de Deus. E ele nem pode se aproximar de Deus. É fé, é crer e é ter fé, meus irmãos, que nos dá o combustível para nos aproximar do Senhor. Todos os milagres, meus irmãos, que Jesus operou foi em resposta à fé daqueles que precisavam de milagres. Todos. Por isso Jesus dizia o quê? Vai, a tua fé te salvou. Jesus fazia questão de testificar. Não foi o seu dinheiro não, viu? Ó Jairo, você é chefe dos sacerdotes, você é um homem importante, mas a sua filha não ressuscitou por causa disso não. A sua filha ressuscitou porque você se prostrou aos meus pés. Você reconheceu que eu sou filho de Deus. É a fé, meus irmãos, é a fé. Todos os milagres, todas as curas que Jesus operou foi resposta à fé daquele enfermo, daquela enferma que se achegou até ele em busca de um milagre. O cego Bartimeu teve fé, por isso ele se levantou daquele local de mendicância onde ele ficava pedindo dinheiro. Por isso, sem a ajuda de ninguém, tateando no escuro, ele foi até Jesus.
E certamente para provar a fé de Bartimeu, Jesus Cristo perguntou: o que você quer que eu te faça? Bartimeu, na verdade, Bartimeu bem poderia responder: Jesus, tem como o senhor me emprestar um dinheiro para que eu vá no médico, no oculista? Eu estou cego, eu não enxergo, eu preciso fazer um exame de vista. Mas ele respondeu: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Ou seja, ele depositou a fé em Jesus. Ele sabia que Jesus podia operar aquele milagre e operou. Já falei aqui da mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Meus irmãos, a Bíblia fala claramente que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela não ouviu falar de Jesus dentro de uma igreja, não existia igreja. Ela não ouviu falar de Jesus através de um pregador, de um missionário, de um evangelista. Jesus ainda não havia edificado a sua igreja com missionários, evangelistas e pastores. Ela ouviu falar de Jesus porque certamente ela ouviu algum enfermo testemunhar que havia sido curado. E ao ouvir aquilo, a Bíblia fala que ela decidiu sair de onde ela estava e procurar Jesus, sem nunca ter visto Jesus, sem nunca ter conhecido Jesus. E a multidão que ela viu, ela deduziu, certamente Jesus está naquele meio. E ela se arrastou. Fisicamente ela estendeu a mão, mas foi pela fé. Foi pela fé que ela tocou, meus irmãos, em Jesus Cristo. Milagre é resposta de fé. Milagre é resposta de fé. Somente, meus irmãos, em 3 ocasiões que nós podemos dizer que Jesus curou enfermos sem a necessidade desta pessoa ter fé. Aquele cego de nascença que Jesus Cristo encontrou, e os discípulos começaram a julgar aquele cego, perguntando para Jesus: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer daquele jeito? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus disse: nenhuma coisa nem outra, mas essa enfermidade, essa doença, essa cegueira é para a glória de Deus. E Jesus se aproximou daquele homem, cuspiu no chão, fez uma laminha, colocou nos olhos dele e disse: vá e se lave no tanque de Siloé. Ele fez, e ao tirar a lama dos olhos, ele estava enxergando. Aquele cego não demonstrou fé. Aquele cego não foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele. De igual maneira, o filho daquela mulher que morava em Naim, uma viúva, não foi aquela mulher que teve fé. Aquela mulher não foi até Jesus. A Bíblia fala claramente que Jesus se compadeceu dela. Jesus estava passando justamente no momento que o cortejo fúnebre estava passando, e ele se entristeceu ao ver aquela mulher chorando. E ele foi e tocou no corpo morto do menino, e o menino ressuscitou. Mas aquela mulher não demonstrou fé. Aquele paralítico no tanque de Betesda foi a mesma coisa. Aquele homem não demonstrou fé. Na verdade, se a gente ler o texto, nós vamos descobrir que a fé dele estava no anjo. Porque existia uma crença que de tempo em tempo um anjo descia ali naquele lugar e agitava as águas, e o primeiro doente que entrasse ali naquela piscina seria curado. Mas a Bíblia fala que ao redor daquela piscina tinha uma espécie de arquibancada, ficava um monte de doente. Imagine a guerra, meus irmãos. Imagine a guerra que acontecia quando aquela água era agitada. Era mudo batendo em cego, era cego dando chute em aleijado. Todo mundo queria chegar primeiro, e o pobre coitado era manco, não podia andar, ficava para trás. E de repente não era nenhum anjo. De repente o pardal passou voando, cagou ali na água, a água balançou, e todo mundo pensava que era um anjo, porque era a crença deles. Mas Jesus mostrou para aquele homem quem de fato tem poder para curar. Jesus disse para ele: pega o teu leito, pega a tua maca e vá para a tua casa. Não é um anjo, sou eu, Jesus Cristo. Aleluia. Mas aquele homem, a fé dele estava em quê? No anjo. Até hoje tem crente que é desse jeito. Tem crente que quer mais anjo do que Jesus. Meus irmãos, os anjos são servos, são nossos servos. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir todo aquele que vai dar salvação. Quem cura é Jesus, não é anjo não, meus irmãos. Um anjo pode até ser um mensageiro.
Um anjo pode até ser um guerreiro para nos proteger, mas quem levou sobre si as nossas enfermidades na cruz não foi Miguel, não foi Gabriel, foi Jesus Cristo. Somente Jesus, somente a fé em Jesus, somente crer em Jesus é que nos dá capacidade, é que nos concede a capacidade, o direito misericordioso de receber cura. Nessas 3 ocasiões, através de João e através do apóstolo Pedro também, um manco estava ali parado na porta do templo e ele pediu de fato, mas ele não pediu um milagre, ele pediu dinheiro, ele pediu uma esmola. Então Pedro, cheio do poder de Deus, disse: cara, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Naquela ocasião também, a fé daquele homem estava no dinheiro. O desejo daquele homem não era receber um milagre de Deus, era receber moeda. Mas Pedro deu a eles o poder, a ele o poder de Jesus. Esses exemplos que eu citei, meus irmãos, são casos isolados. Jesus ressuscitando e curando enfermos, sem a necessidade daqueles enfermos demonstrar fé, é Ele revelando que Ele tem poder e autoridade, que Ele cura quando Ele quer, quem Ele quer. João e Pedro orando, e aquele manco se levantando, entrando dentro do templo, pulando de alegria, foi uma revelação para João e para Pedro, que agora era com eles. Eles tinham que dar continuidade à obra de Jesus. O Espírito Santo estava com eles, foi uma confirmação. Foi Deus testificando que agora a obra estava com eles. Mas fora esses 4 exemplos, meus irmãos, todos, absolutamente todos, tiveram que demonstrar fé. Tiveram, meus irmãos, que demonstrar fé e se aproximar de Jesus por meio da fé. Mas infelizmente, principalmente no nosso tempo, principalmente nos dias de hoje, meus irmãos, a fé está diminuindo. E a igreja está ficando cheia de homens e mulheres que sabem que Deus existe. A igreja está ficando cheia de homens e mulheres que vêm para a igreja por obrigação, e não por paixão, e não por amor. A fé está diminuindo. E a culpa não é de Deus. E eu também não vou colocar a culpa no diabo. A culpa também não é do diabo, não, meus irmãos. Existem 2 culpados. Existem 2 culpados, meus irmãos, para a diminuição da fé e, consequentemente, a diminuição dos milagres no meio da igreja. Existem 2 culpados. E o primeiro culpado é o pastor. Os pastores. Os pregadores. Estes são os primeiros culpados. Meus irmãos, como pastor, a minha responsabilidade não é salvar nenhum de vocês. Como pastor, eu não tenho responsabilidade e muito menos poder para salvar. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa responsabilidade de salvar. Eu não tenho esse poder para salvar. Mas, meus irmãos, é responsabilidade de todo pastor a fé das ovelhas. Como pastor, sou responsável. Como pastor, diante de Deus, eu tenho uma missão de alimentar a fé de cada um de vocês, de fortalecer a fé de cada um de vocês. De qual forma? Pegando no pescoço de vocês e dizendo: tenha fé, criatura. Não. Mas abrindo a boca e pregando a palavra de Deus. A minha responsabilidade como pastor é essa: alimentar a igreja com a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus a igreja venha ter fé. A fé do homem, da mulher, a fé da ovelha venha aumentar. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. A fé vem através de quê? Da palavra de Deus. Todo aquele que ouve, todo aquele que escuta, todo aquele que medita, todo aquele que aplica a palavra de Deus, meus irmãos, é inevitável. Essa pessoa começa a crescer na fé. Essa pessoa começa a se fortalecer na fé.
Mas o oposto também é verdadeiro. Todo aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, todo aquele que não medita na palavra de Deus, todo aquele que não aplica os mandamentos, os conselhos, as orientações da palavra de Deus na sua vida, essa pessoa é uma fraca na fé. Essa pessoa, meus irmãos, é fraca na fé. Por quê? Porque não está dando ouvidos à palavra de Deus. Porém, os pastores são os primeiros culpados. Porque, infelizmente, meus irmãos, principalmente do ano 2000 para cá, tem se levantado, não é Deus que está levantando, não. Do ano 2000 para cá, tem se levantado uma raça ruim de pastores, que misericórdia. Ensina as pessoas a ter fé em tudo. Fé em sabonete ungido, fé em copinho de sal ungido, fé em água ungida, fé em lenço ungido. Isso é heresia, isso é blasfêmia, isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus. Todo pastor, meus irmãos, todo pregador, através da palavra, tem que conduzir as ovelhas a ter fé em Jesus e não ter fé em coisas. É por isso que eu sempre ensino aqui para os irmãos, meus irmãos, isso aqui não é um óleo ungido. Deus não unge coisas, Deus não unge objetos, Deus unge a mim, Deus unge a você. Deus derramou sobre nós a unção que quebra todo jugo. Isso aqui, meus irmãos, é um óleo para unção. É um óleo para, através da oração, você ungir. De nada adianta você pegar um frasquinho desse e pedir para que eu ore, consagrando o Senhor. Aí você vai para a sua casa toda, estou com óleo poderoso, estou com óleo ungido, glória a Deus. Aí abre um frasquinho de óleo, aí calado, mudo, molha a ponta do dedo e não fala nada. Molha a ponta do dedo, vai nas portas, vai na janela, vai na cama. Unge gato, cachorro, papagaio. Até a privada unge. De boca calada, isso aqui não serve para nada. É através da oração. Você tem que molhar o seu dedinho e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu unjo a minha casa. E declaro a minha casa consagrada. Eu declaro a minha casa debaixo do teu poder. É assim, meus irmãos. Não pense que isso aqui é mágica, não. Isso aqui não é um óleo mágico, não. É através da fé, é através da oração. E infelizmente, como eu disse, dos anos 2000 para cá, tem se levantado, tem se autoproclamado pastores que não estão ensinando as pessoas a ter fé. Essa raça ruim que ensina os crentes a ter fé no dinheiro. Meu irmão, se você ofertar R$1.000, se você fazer um voto de R$1.000, Deus vai te prosperar. Filho do capeta, isso é mentira. Deus não está condicionado ao dinheiro, não, meus irmãos. É conta bancária que funciona dessa forma. Se você depositar R$100 no banco, um mês depois vai estar lá o rendimento. Deus não é conta bancária, não. Quer ter rendimento com Deus? Tenha fé. Quer ter rendimento com Deus? Fuja do pecado. Quer ter rendimento com Deus? Obedeça a palavra. É assim. Ah, pastor, mas dessa forma o senhor está dizendo que não é para a gente ofertar e devolver o dízimo? Não. Não seja espertinho também, não. Dízimo e oferta é palavra de Deus. É palavra de Deus, é mandamento de Deus. Oferte, porque é mandamento. Devolva o dízimo, porque é mandamento. Mas constantemente aqui nessa igreja eu sempre ensino. E sem medo nenhum de estar pecando, eu ensino isso. Meu irmão, minha irmã, está com suas contas de energia atrasada, vai pagar sua conta de energia, não traz oferta para a igreja, não. O botijão acabou e está lá com R$120 do dízimo, e você fica dividido. Ixi, dízimo, botijão. Vai comprar seu botijão, não fica com compra fiado, não. Não faça sacrifício de tolo. Vou devolver o dízimo e Deus vai encher o meu botijão com gás. Deus vai fazer um milagre.
O milagre já estava na sua mão, R$120 para você comprar seu gás. Então, quem cuida da igreja é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. A sua oferta e o seu dízimo é você sendo grato a Deus, é você sendo obediente ao Senhor. E muitos são os pastores que estão levando as pessoas a ter fé no dinheiro, a ter fé em objetos ungidos que não servem para nada. Falando em dinheiro, essa semana eu vi um vídeo de um homem revoltado. Um homem revoltado porque ele filmando. Aqui, gente, olha a minha mulher. Ela está com esse carnê aqui, todo mês ela vai na lotérica com carnê de uma igreja, não sei de qual igreja era. Todo mês ela vai na lotérica pagar aqui um boleto desse carnê que é oferta para a igreja tal. Mas vem ver um negócio aqui, aí ele foi na geladeira dele, tirou a borracha da geladeira, a porta da geladeira aqui no chão. Pode isso, gente? A minha mulher fica mandando dinheiro para um pastor que ela nem conhece, olha só a situação da nossa geladeira. Tá certo ele. Vai cuidar da sua casa. Oferta na sua casa. Deus não precisa de dinheiro de ninguém não, meus irmãos. A estrutura física da igreja precisa. Energia, água mineral, produto de limpeza, sim. Essa igreja, especialmente essa igreja, mês após mês, entre R$700 e R$800 é o custo para manter essa igreja aberta. Mas vocês nunca me viram fazer aqui o seguinte desafio: eu preciso, Deus está me falando que tem 5 pessoas aqui que podem trazer R$100. Vocês nunca irão me ver falando essa mentira, porque não é Deus que usa esses homens, é a ganância, é o amor ao dinheiro. Mesmo que um dia, meus irmãos, mesmo que durante um mês inteiro nenhuma oferta entre nesse gasofilácio, pode ter certeza, Deus vai manter essa igreja aberta. Pode ter certeza. Porque a igreja é dele, não é de homem. A obra é dele, não é de homem. E esses pastores fazem essas pessoas acreditar no contrário. A igreja é do homem, por isso eu tenho que dar dinheiro. A igreja é do homem, por isso se o homem falar que esse livro é ungido, está ungido. Se o homem falar que um copinho de água tem poder, eu vou acreditar. Por quê? Porque esses homens não estão pregando a palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus, meus irmãos, só aponta para Cristo. A palavra de Deus é uma seta que aponta para a única direção: Deus, Jesus. Não aponta para mais nada. Então os pastores são culpados, os pregadores são culpados, mas o povo também é culpado. O povo também é culpado, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o povo só quer ouvir isso. Principalmente do ano 2000 para cá, o povo só quer ir para aquela igreja que tem fama de que prospera o povo. O povo só quer saber de pregadores que só prega bênção, que só prega prosperidade, que só prega revelação. É culpa do povo, porque o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. E os malandros percebendo isso, opa, o povo não quer ouvir a palavra de Deus, o povo não quer ouvir o verdadeiro evangelho, então eu vou usar a Bíblia somente como um objeto em cima do púlpito, mas eu vou pregar o que o povo quer ouvir. Eu só vou pregar o que o povo deseja escutar. O apóstolo Paulo alertou, meus irmãos, que nos últimos dias as pessoas, os homens, as mulheres, se tornariam maus. E essas pessoas iriam levantar líderes, pastores, de acordo com os desejos do coração e da carne deles. É o que está acontecendo. Pastor que prega sobre dinheiro, só prega porque tem um monte de crente que ama o dinheiro. Pastor que só prega revelação, telefone, CPF, nome do pai, nome da mãe, nome da sogra, só prega revelação porque o povo só quer ouvir revelação. O povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. Consequência, um povo sem fé. Um povo sem fé. Um povo totalmente fraco na fé. Meus irmãos, e o risco, meus irmãos,
o risco da falta de fé, o prejuízo da falta de fé na igreja, não é somente a respeito da escassez de milagres, não. O risco da falta de fé é a perda da salvação. Pois como ser salvo sem fé? Como ser salvo sem acreditar em Jesus Cristo? E muitos serão aqueles dentro da igreja que não serão salvos, que não entrarão pelos portões celestiais, porque até tinha a certeza da existência de Jesus Cristo, mas não tinha fé, não tinha crença verdadeira em Jesus Cristo. E entenda o que eu vou dizer aqui só para finalizar. Quem tem fé muda de vida. Quem tem fé muda de comportamento. Quem tem fé, se é irado, deixou de ser irado. Se é ignorante, deixou de ser ignorante. Quem tem fé, se tinha vício ou se tem vício, vai lutar, vai resistir, vai batalhar contra aquele vício. Quem tem fé, abandona a mentira, abandona o engano. Quem tem fé para receber um milagre, antes de receber um milagre, testemunha que de fato é servo de Deus, por meio de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Porque do que adianta você receber um milagre e você ser mal falado na cidade? Do que adianta você receber um milagre e ser mal falado dentro de sua casa? Do que adianta você receber uma cura e não ter um bom testemunho de quem te conhece? O primeiro milagre da fé, meus irmãos, é a salvação. E juntamente com a salvação é a mudança de caráter, é a transformação de caráter, é a mudança de vida. Aí os milagres começam a ser reais e naturais, na verdade sobrenaturais, na vida de cada um. Vamos aumentar a nossa fé. Tire os seus olhos do homem. Eu entendo, a irmãzinha veio aqui nos visitar, precisando de oração, e quando ela me abordou no meio da rua, eu fiquei até constrangido, da forma que ela disse. Não estou dizendo que ela não tem fé. A forma que ela se expressou talvez tenha sido errada, mas ela disse: pastor, eu vou lá na igreja do senhor, porque o senhor ora daquele jeito, pastor. O senhor ora daquela forma. Aí eu falei: opa, ela está confiando na minha oração. Amém, glória a Deus. Mas eu não posso trazer isso para mim. É verdade, a minha oração é poderosa. Quando eu oro, o inferno se levanta, o inferno treme. Quando eu oro, o milagre acontece. Isso é vaidade, isso é engano. O pregador que cai nesse engano, meus irmãos, de acreditar que eu sou poderoso, que a minha pregação é melhor que a de todo mundo, está com o pé no laço de Satanás. Mas eu sei que a irmã crê em Jesus, eu estou só aqui dando exemplo. Que a nossa fé não deve ser no homem, não deve ser no pastor, não deve ser no missionário, no pregador. Eu conheci uma mulher que ela depositou a fé dela tanto, mas tanto no apóstolo Valdemiro Santiago, que o sonho dela era ir a uma cruzada, a uma concentração de fé. Eles chamam de concentração de fé em praças, em campos de futebol. E só estava acontecendo longe, até que um dia ela viu na televisão: próxima cruzada de fé, próxima concentração de fé em Salvador, no estádio da Fonte Nova. Essa mulher endoidou. Aí eu vou, conseguiu dinheiro, conseguiu pagar ali a caravana que a Igreja Mundial estava organizando, e ela foi. E ela fez de tudo para ficar o mais próximo possível ali da plataforma. E ela voltou, ela estava doente, ela estava muito enferma, ela estava muito doente. E ela voltou dias depois maravilhada. Graças a Deus, ela contando. Teve um momento que eu percebi que ele olhou para mim. Olha só a idolatria, meus irmãos. Teve um momento da oração que ele olhou para mim, nível. Meses depois ela faleceu. Meses depois aquela doença a levou. Mas olha para onde a fé dela estava direcionada, para um homem. Não estou falando que o apóstolo Valdemiro Santiago não é um homem de Deus.
Mas a partir do momento que alguém direciona a fé para o pastor, para a missionária, está idolatrando. Está deixando de olhar para Cristo e está olhando para um homem que ora bem, que prega bem, que é pastor de uma igreja grande. Até nisso as pessoas idolatram. Não, aquele pastor ali, eu acho que ele é mais usado por Deus porque a igreja dele é grande. A igreja dele tem 1000 membros. A do pastor Nilton não. O pastor Nilton tem só 40 membros, então não é usado por Deus não. Até nessa questão de quantidade de tamanho de igreja, as pessoas acham que isso é fé. Não é não, meus irmãos. Não é não. Fé verdadeira é aquela que te aproxima de Cristo. Fé verdadeira é aquela que, ao te aproximar de Cristo, transforma a sua vida. Fé verdadeira é aquela que, através da qual você recebe milagres. Então vamos ter fé. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos olhar para Cristo. E a fé vem como? Ouvindo, meditando e aplicando a palavra de Deus. Não é sal ungido, não é rosa ungida, não é nem o óleo ungido, é a palavra de Deus. Ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus aumenta e fortalece a fé de todo e qualquer cristão. Amém?